Bom dia, são 8 horas e 16 minutos, segunda-feira, 17 de novembro. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Na pauta do plenário desta semana, 2 projetos sobre educação. Metas fiscais do governo para o país em 2015 podem mudar. Senadores alertam para o problema do desmatamento na Amazônia. Comissão de Direitos Humanos debate racismo sofrido por jogadores de futebol. Dos projetos relacionados à educação estão na pauta do plenário esta semana. Quem traz informações ao vivo sobre o assunto é o repórter Tiago Tibúrcio. Bom dia, Tiago. Bom dia, André. São 2 projetos de lei do Senado que mudam a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O primeiro para assegurar a presença de professores devidamente qualificados nas redes públicas de ensino do país. Ou seja, os professores devem ter graduação em licenciatura na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, porém, admite-se formação em nível médio. O segundo projeto quer combater o baixo rendimento escolar dos estudantes. As escolas deverão apresentar, até o final do primeiro bimestre letivo, um plano de recuperação, contendo a identificação dos problemas e propostas para superá-los, que podem passar, inclusive, pela visita da escola aos familiares e também pela assistência psicológica aos estudantes. André. Obrigado, Tiago. O Congresso começa a analisar nesta semana a mudança na meta de economia do governo para pagar os juros da dívida pública neste ano. É uma revisão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Além dela, outras 2 leis sobre as contas públicas têm que ser votadas praticamente ao mesmo tempo. Atrasos complicaram a tramitação da LDO e do orçamento do país para 2015. É a LDO que define como o orçamento deve ser executado e as prioridades do governo. Para 2015, continuam sendo Minha Casa Minha Vida, o Plano Brasil Sem Miséria e o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Pelo regimento, a Lei de Diretrizes Orçamentárias deveria ter sido votada em julho, mas só neste mês os parlamentares conseguiram aprovar o texto preliminar. Deputados e senadores têm até o dia 20 de novembro para sugerir mudanças na LDO. Uma alteração deve ser a execução impositiva das emendas parlamentares, que foi regra no ano passado, mas não está prevista no relatório deste ano. Com um atraso na votação, agora os parlamentares precisam analisar a LDO e o orçamento ao mesmo tempo. O Congresso tem sim a obrigação de aprovar o projeto do orçamento de 2015 nessa legislatura. Há um esforço no sentido de que isso aconteça. O orçamento estima quanto o governo espera arrecadar e fixa as despesas. O total estimado para 2015 é de 2 trilhões e 860 bilhões de reais. A economia deve crescer 3%. A inflação prevista é de 5%. A partir de janeiro, o salário mínimo passa dos atuais R$ 724 para R$ 788,06, reajuste de 8,8%. Saúde e educação são as áreas que mais vão receber recursos, acima até do que a Constituição determina. Para a saúde, deveriam ser destinados pelo menos 99,4 bilhões. Pelo projeto, serão 109,2 bilhões. A aplicação obrigatória na educação é de 51,4 bilhões, mas o total estimado é quase o dobro, 101,3 bilhões. Na medida em que o governo amplia os recursos para a saúde, amplia os recursos para a educação e mantém um patamar bastante significativo dos recursos das despesas discricionárias para o PAC, o governo faz uma opção de enfrentar a crise crescendo. Apesar da correção na meta fiscal deste ano, o governo não alterou o superávit para 2015. União, estados e municípios devem economizar 143 bilhões de reais. 28,7 bilhões podem ser abatidos com o PAC. Na prática, uma economia mínima de 114 bilhões de reais, 2% do PIB. Mas em audiência no Congresso, a ministra do Planejamento sinalizou que os números podem mudar.
Em julho, nós fizemos essa previsão. Isso acontece todo ano, esse ano também acontecerá. Então, proximamente será enviada aqui para o Congresso a revisão que nós estamos analisando, que deva ser incorporada para análise aqui da Câmara e do Senado. Dados divulgados semana passada mostram que o desmatamento na Amazônia aumentou. O assunto repercutiu no Senado. Os dados dizem respeito ao desmatamento nos meses de agosto e setembro de 2014. 1.626 quilômetros quadrados de florestas foram derrubados, um aumento de 122% em relação ao mesmo período do ano passado. A medição foi feita pelo sistema DETER, que verifica o corte raso e a degradação florestal a partir de imagens de satélite. Mas os dados sobre o desmatamento nos meses de agosto e setembro são extraoficiais, já que o governo federal não divulgou as informações. O DETER, Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real, entrou em operação em 2004, com a finalidade de emitir alertas do desmatamento em intervalos inferiores a 15 dias. Em 2011, com aperfeiçoamentos, os alertas passaram a ser divulgados diariamente. Além disso, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, vinha publicando todo mês análises dos dados consolidados. Mas agora o governo federal anunciou que a divulgação dos dados do DETER passará a ser trimestral. Mesmo sem a divulgação oficial do governo, o assunto ganhou destaque no Senado. 122%, senhor presidente, em relação aos meses de agosto e setembro do ano passado. Um crescimento absurdo, inaceitável. Exige do governo federal o aumento da fiscalização, o cuidado redobrado. Desmatar a Amazônia, transformar uma floresta biodiversa como a floresta amazônia em monocultura, realmente é um crime contra a humanidade. Isso precisa ser detido. Eu acredito que nos próximos meses a tendência é cair o desmatamento, até porque começaram já as chuvas na Amazônia, já começou a chover. E quando começa a chover não tem mais queimada, não tem mais derrubada. Eu acredito que, como o aumento foi muito expressivo, isso acendeu um alerta no governo e eles vão intensificar a fiscalização. Mas, na verdade, enquanto a gente não mudar essa questão econômica relacionada à pecuária, que hoje é o que está promovendo a maior parte do desmatamento da Amazônia, inclusive com financiamentos públicos para a cadeia produtiva de carne bovina, vai ser muito difícil a gente combater. Nós temos que atuar nas duas pontas. A fiscalização tem que ser intensificada, a detecção dos pontos de desmatamento também, mas tem todo um lado econômico que fomenta o desmatamento. O presidente do Senado, Renan Calheiros, divulgou uma nota sobre a morte do médico e ex-ministro da Saúde, Adib Jatene. De acordo com ele, o Brasil lamenta e chora a perda de um de seus mais brilhantes homens públicos e exemplar profissional da medicina. Ele acrescentou que o legado de seu trabalho será com certeza aproveitado por muitas gerações. Jatene morreu de infarto na sexta-feira, aos 85 anos, em São Paulo. A Comissão de Direitos Humanos promove uma audiência pública daqui a pouco, às 9 horas, para debater o racismo sofrido nos campos de futebol pelos jogadores negros. Mais detalhes com a repórter Andréa Alves. Os casos de preconceito racial em jogos de futebol marcaram o ano tanto no Brasil quanto no exterior. Da banana atirada contra o brasileiro Daniel Alves, jogador do Barcelona, ao caso do goleiro Aranha do Santos, que foi chamado de macaco num jogo contra o Grêmio. O senador Paulo Paim quer debater a situação e convidou para uma audiência pública o vice-presidente do Grêmio e representantes da Confederação Brasileira de Futebol, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. A audiência pública vai ser interativa. Cidadãos podem participar enviando comentários ou perguntas por meio do portal e-Cidadania. www.senado.leg.br/e-Cidadania ou através do Alô Senado no telefone 0800 61 22 11. A reunião será transmitida ao vivo
aqui pela TV Senado. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.